Olá! Hoje a gente vai desvendar uma regra do Supremo Tribunal Federal que mexe com a vida de servidores públicos no Brasil inteiro. É a súmula vinculante 42. O texto dela é curtinho, sabe? Mas as consequências são gigantes. Então, bora entender isso melhor. Tá aí na tela, na íntegra. A súmula basicamente proíbe amarrar o aumento de salário dos servidores de estados e municípios a um índice federal. Lendo assim, parece simples, né? Mas a grande questão que fica é: na prática, o que essa frase toda formal quer dizer? Bom, por trás dela tem um princípio importantíssimo sobre como o poder e, claro, o dinheiro são divididos no Brasil. É o famoso Pacto Federativo. A ideia central aqui é bem direta: proibir que os salários fiquem amarrados de forma automática. Para ficar mais fácil, pense da seguinte forma. Pensa só que loucura, o orçamento de um município inteiro ser decidido por uma canetada lá em Brasília sem levar em conta a realidade daquele lugar. Seria um caos, não é verdade? Pois é justamente esse tipo de problema que a súmula 42 quer evitar. Ela impede que um prefeito ou um governador perca o controle das contas por causa de um índice federal que não tem nada a ver com o que a cidade arrecada ou gasta. Certo. Agora, vamos entender o porquê dessa regra ser tão fundamental para o equilíbrio de poder entre União, Estados e municípios. olha só que interessante esse contraste. De um lado, se houver essa vinculação, o município simplesmente perde autonomia financeira. Os orçamentos viram uma bagunça, ficam imprevisíveis. Isso pode afetar tudo, desde o pagamento dos salários até a manutenção de uma escola. Já do outro lado, sem essa vinculação, que é o que a súmula garante, o poder local consegue manter o controle do próprio orçamento, gerenciar as finanças com responsabilidade, de acordo com a sua própria realidade. O STF entende que isso é essencial para manter o Pacto Federativo de pé. Tá, mas e na vida real? Como isso funciona? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que foram parar lá no Supremo. Olha esse caso. O tribunal decidiu que uma cidade não pode só pegar o piso nacional dos professores e aplicar automaticamente para todo mundo. E por quê? Porque o cálculo desse piso nacional usa critérios federais, que, como a própria decisão diz, não tem relação nenhuma com a grana do município. Cada cidade tem uma realidade, um orçamento diferente. E não é só para um ajustezinho aqui ou ali não, viu? O STF já deixou bem claro que essa mesma lógica vale para a revisão geral anual dos servidores. Ou seja, a proibição é ampla, é para valer, protegendo a autonomia financeira local de forma bem consistente. Mas olha, como quase tudo no direito, a súmula 42 não é uma parede sem nenhuma porta. Existem nuances, existem limites, e é fundamental a gente entender isso. A resposta mais curta e direta é não. E conhecer as exceções é tão importante quanto entender a regra em si. E aqui está o pulo do gato. A súmula proíbe vincular salários a índices federais. A palavra-chave aqui, o ponto central é essa, federais. Isso abre espaço para outras possibilidades, como a gente vai ver agora. Esse caso aqui é um exemplo perfeito. Em São Paulo, os salários de servidores de universidades estaduais foram reajustados com base num índice do CRUESP, que é um conselho dos reitores do próprio estado. O STF olhou e disse: tá válido. Por quê? Simples. O CRUESP é uma entidade estadual. O índice não era federal. Logo, a súmula 42 não se aplicava ali. Outra situação bem interessante é a do direito adquirido. Imagine a cena. Servidores de uma cidade tinham direito a um reajuste em fevereiro de 1995 com base numa lei antiga que usava um índice federal. Só que, no meio do mês, uma lei nova veio e cancelou tudo. O STF entendeu que aquele reajuste de fevereiro era um direito que os servidores já tinham conquistado. A lei nova não podia voltar no tempo para tirar isso deles. Bom, depois de ver tudo isso, qual é a grande lição, a mensagem principal que fica? No final das contas, a gente pode pensar na súmula vinculante 42 como uma espécie de guardião. Ela protege a saúde financeira e, principalmente, a autonomia de estados e municípios. Ela garante que eles tenham a liberdade de tomar as próprias decisões sobre como pagar seus servidores. E isso, sem dúvida, é um dos pilares de como o Brasil se organiza como país. E tudo isso leva a uma última reflexão. Quando o município tem controle do seu orçamento, ele consegue planejar melhor os investimentos em saúde, educação, segurança. Fica a pergunta no ar: de que forma essa balança de poder, garantida por uma regra como a súmula 42, acaba impactando a qualidade dos serviços públicos em cada cidade do nosso país?